Cada um veio com uma especificação, que nem as crianças cristal. Vamos dizer que a criança índigo, né, que eu me considero uma que fui bem violenta, aquela que vem botando o pé na porteira, arrebentando tudo, que é para o cristal chegar. O cristal, ele está muito elevado. Ele é sereno, ele é puro, ele é bondoso, ele tem amor, ele vem, olha para você e coloca a mão. Com 2 aninhos, ele já fala que te ama, ele fala tuas vidas passadas. É uma loucura. O índigo, se você tentar mandar no índigo, você cai do cavalo. É a era de Aquário. As crianças que estão vindo agora, elas estão vindo com a era de Uranus, que o nosso Tadeu lá pode explicar muito bem isso. Não agora, né, Tadeu? Então, a era de Uranus é a era de quebras. Quebrará Vaticano, quebrará Estados Unidos, quebrará tudo que é religião rígida, quebrará tudo que é retrógrado, que são pessoas muito rígidas. Por isso eu vivo enchendo o saco de Capricórnio, Touro e Virgem. Para vocês não quebrarem a cara. Vocês têm que deixar de ser tão pé no chão. Concordo que vocês são... Tem muito aqui? Capricórnio, Touro e Virgem? Nenhum? Escorpião? Libra? Virgem tem uma? Libra? Câncer. Os signos da Terra são os que têm que colocar a gente mesmo assim, né? No equilíbrio. Só que às vezes eles são demorados demais para se abrir, perdoar ou entender facilmente uma mudança. Então eles ficam muito duros, prejudicar eles mesmos. Tudo que for muito rígido nas opiniões vão quebrar. Então é uma coisa que está chegando e essas crianças, você tem que negociar com elas. Se você falar não, você nunca vai ter o respeito delas. Se você disser, olha, que tal você fazer isso e eu fazer isto? Aí ela, vou pensar, eu acho bom. Se meus pais, coitados, naquela época, né, eu tomei Comital 5, escrevi aí, eu tombava que era remédio para louco mesmo, né? Porque eles achavam que era louca, que eu tinha obsessor, que eu tinha um monte de coisa. Se todo mundo tivesse negociado comigo, aos 2 aninhos de idade, que eu fugi de casa aos 2 anos de idade. Aí eu fugi de casa. Me acharam, que merda. Perdão. Aí... Gente, vocês são seres especiais. Semelhante atrai semelhante. Ninguém teria entrado aqui, nem aquela criança de colo, se não tivesse a ver com essa reunião. Ninguém aqui está querendo perguntar. Vocês gostariam de ensinar a gente. Vocês estão vendo aqui nós tudo perdido. Eu acho que nós estamos precisando de ajuda. Vocês não querem ajudar nós? Eu vou pedir licença para, mesmo sendo sintético, fazer uma observação prévia. De total apoio ao Dr. Michael na sua fala, porque eu também estou envolvido há 15 anos com o mesmo tipo de população que ele. E eu gostaria que nós, que temos um background classe média, outra coisa, acordássemos que não são eles que estão isolados. Quem está isolado somos nós, porque eles são a maioria. De longe a maioria. E outra coisa, a nossa forma de viver é ecologicamente inviável. A deles não. O que nós temos que tentar viabilizar que uma pobreza digna para todos nós, nos juntar eles para construir isso, porque essa forma aqui não vai durar muito tempo mais, né, gente? Então, bom, isso está dito, apoiado, e eu tenho ascendente virgem, né? Então eu tenho essa chatice de gostar do embate dialético, lógico, etc., das coisas. E eu fiquei muito assanhado quando eu vi a primeira divulgação dessa mesa redonda, que veio com o título Crianças Índigo, Mito ou Realidade. Oba, quero ver o pau quebrar. E aí eu cheguei hoje aqui, na verdade teve um segundo... Estou achando muita unanimidade. Mas assim, eu acho que tudo que estão falando aqui é verdade, mas eu também gostaria de ver se alguém tem a hipótese essa conceituação é mito. Por exemplo, eu poderia fazer a hipótese de que coisas que antes estavam reprimidas, nós apenas fomos mudando, nós adultos, pouco a pouco, e aprendendo a aceitar, a dar espaço para o florescimento das crianças. Isso sem falar da parte do déficit de atenção, que teria muitas outras explicações culturais, né? Da nossa vida no momento, da nossa vida... Mas essas coisas especiais, será que elas não estavam lá o tempo todo e nós simplesmente estamos deixando vir à tona? Então, não sei, se alguém tem essa impressão de que existem argumentos, não, se alguém tem a impressão, não.
Se alguém conhece os argumentos que têm sido usados, no sentido de dizer, não, isso é mito, também gostaria de conhecer. Eu acho que até a minha crença na coisa positivamente talvez se fortaleça se eu conhecer os argumentos em contrário. Realmente, a própria classificação índigo é discutível, como a própria Cristina Cairo colocou. Como também disse a Ingrid, é apenas um nome para identificar uma determinada manifestação. Aí sim, aí tem muita coisa para se falar, mas isso vai demorar muito. O que eu queria que as pessoas tivessem claro é que a questão da ciência ser exata ou a ciência estar dizendo a verdade é um dos mitos com os quais convivemos. Assim como várias doutrinas estabelecidas deveriam se lembrar que são mitos discutíveis. Nós trabalhamos muito com a proposta de que nós vivemos eternas verdades provisórias. E as crianças índigo nos indicam com toda firmeza exatamente isso. Como disse Michael, elas lidam com uma verdade que não é doutrinária, não é afirmação de uma representação mental. É muito mais a resistência, a preservação da sensibilidade. Então, acima dessa discussão ideológica, elas estão nos apontando para atitudes, como foi dito no início. Independente do diagnóstico, se é TDAH, se é índigo, se é hiperativa, se é uma questão de bipolaridade, como tem um cliente que atualmente foi diagnosticado dessa forma e tinha um diagnóstico longo de TDAH e não funcionava. E agora funciona. Eu fiz um trabalho com a Fátima de algumas crianças e foi na coragem, sabe? Não foi numa coisa que, assim, tem um diagnóstico e eu coloco numa caixinha e eu consigo moldar um grupo enorme de crianças. Se eu pegar 10 crianças, vamos dizer assim, modeladas como distúrbio de atenção e hiperatividade, eu trato cada uma diferente, de uma forma diferente. E aí que eu comecei a entender que, pedagogicamente, eu também tenho que individualizar. E quando eu entrei aqui, eu perguntei para o Mica, vou chamar meu amigo Mica, Mica, o que você vai falar nesses 5 minutos? Ele falou, vou falar sobre vacina, vou falar sobre... Verdade, né? Eu não conhecia ninguém. Falei, do que eu vou falar? Eu ia falar que eu tinha 4 filhos, era o que minha primeira ideia. Aí eu falei, eu vou falar da minha ideia de ter uma pedagogia individual para cada um. E isso brotou de uma forma, assim, inocente aqui hoje. E o que você está falando, Fátima, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é que, quando a gente trabalha em modelos, cai naquilo que o senhor falou de mitos, ou seja, guerra e amor, né? Na verdade, eu tenho que ter a polaridade. E o Steiner fala uma coisa muito linda, que no século IX teve um concílio chamado Concílio de Constantinopla. E a igreja acabou, ela aboliu o espírito. E aí apareceu o corpo e a alma. E quando apareceu a dualidade entre o corpo e a alma, a palavra que apareceu no meio foi culpa. E culpa é igual a guerra. E para a nossa nova geração agora, a gente tem que voltar para a trialidade, que é corpo, alma e espírito. E a palavra que nós vamos ter que ter no meio da gente, no meio do nosso coração, é perdão. E se a gente não se perdoar internamente, a gente mesmo, a gente não vai ter a coragem de encontrar essas crianças especiais que metem o dedo na gente. E eu falo para minha filha todo dia, Fernanda, quem quer dar um beijo no papai? Ela levanta a mão e fala, eu não. E eu quero socar a cara dela, porque eu fico desesperado, porque ela é uma colérica e ela não quer me dar um beijo. Então, é isso que eu estou te falando. Então, no dia a dia interno, eu estou aprendendo com a minha própria filha. E obrigado, Fátima.